Olá, estamos no ar com mais um Vestiário. Que bom que você está aqui mais uma vez com a gente, né? Você já acompanhou aí tantas entrevistas, tantas pessoas já passaram por aqui. E o Vestiário é assim, né? A gente vai adentrando aí o judô, futebol, vôlei. Aqui o espaço é do nosso esporte, é do esporte piauiense, é do esporte nacional. E hoje, mais uma vez, compondo a mesa aqui comigo, meu irmão, Sâmio Filho. Seja bem-vindo, Sâmio. Obrigado, Denis. Prazer mais uma vez estar aqui. Esperamos fazer mais um belíssimo programa, né? Quero uma camisa dessa, viu? Essa aqui. É bom que você aqui faça a promessa logo no ar. Vou dar uma camisa dessa pro Denis, prometi, então. E o resto, quem quiser, achou bonito, aí tem que comprar. Pois faça aí, faça a propaganda, aproveite. Lá no Torcedor Pi, fazer depois a venda, né? Fazer a entrega oficial pro Denis, aí pelo apoio, né? Mas é pra apoiar o futebol piauiense, né? Quem não tem ainda a camisa do seu time, tem a camisa do torcedor piauiense pra ir acompanhar. É bom porque é neutro, né? Se tiver torcida organizada, ninguém apanha, né? Porque Preto, vai saber de onde verde, é. a camisa Pena verde que é daqui. verde, né? Pena que é verde, né? Mas é o velho do Piauí, cara. E hoje nós vamos falar sobre Altos aqui no nosso Vestiário, contar os bastidores do Altos. Dessa vez por uma outra ótica, né? Porque a gente teve aqui o presidente falando sobre as crises que o Altos enfrentou ao longo dessa temporada, que o Altos não seria rebaixado, ele cravou, e o Altos, de fato, não foi rebaixado nessa temporada na Série C. Nós tivemos em seguida o Fernando Tonê contando qual foi o trabalho que ele fez, o segredo que ele fez para que o Altos conseguisse aí permanecer na Série C. E hoje é uma nova visão, um novo olhar sobre a vida, a temporada do Altos de 2021. Eu estou recebendo aqui ele, lateral direito, Júlio Ferrari. Seja bem-vindo, Júlio. Boa noite, obrigado pelo convite aí. E vamos bater um papo aí, vamos conversar. Meu irmão, como é que tu chegou? Antes da gente, claro, né? Porque o ápice dessa conversa vai ser sobre o Altos. Mas como é que tu chegou? Como é que começou a tua carreira aí no futebol? Comecei no Joinville, né, de Santa Catarina. Primeira vez que saí de casa com 15 anos. Daí voltei e comecei a rodar ali o interior de São Paulo. Comecei pelo comercial de Ribeirão Preto, fiz a base lá, profissionalizei lá. E rodei ali bastante no interior. Ferroviária, Sertãozinho, Marília. Rodei bastante ali no interior de São Paulo. De onde veio o sonho de ser jogador? Cara, meu pai, né? Meu pai, ele sempre me incentivou, sempre jogou bola comigo, né? No quintal de casa, então ele já tentou ser jogador também, jogou na base do Atlético Paranaense. Infelizmente não conseguiu ser profissional, então eu tenho certeza que veio dele. Mas alguém da família teve a carreira de atleta, de jogador? Que eu me lembre não, hein? Foi o primeiro, Acho então. que é E pra chegar a ser jogador de futebol é bem complicado, né? difícil, cara. Já passei por muita coisa. 15 anos que de meu idade pai- sai de casa. 15 anos de idade, saí de casa a primeira vez. Tem muita coisa aí que eu passei que meu pai me ajudou muito a não desistir. Uma dessas coisas aí que tu poderia relatar pra gente. Vixe, salário atrasado, morar debaixo de arquibancada, alojamento com um monte Morar de jogador. debaixo de arquibancada. Já morei debaixo da arquibancada já. Mas no clube, No alojamento do clube, debaixo da arquibancada. qual foi o clube? Comercial de Ribeirão Preto. Comercial. Primeira, Na base ainda, né? a base ainda. Aí depois eu subi profissional lá e eles me deram um apartamento e deu uma melhorada. Mas no começo, na Taça São Paulo, que eu joguei a Taça São Paulo pelo comercial. Taça São Paulo, que não é a mesma Copa São Paulo. Copa São Paulo de Júnior. Pronto. Ah, mesmo. E morava debaixo da arquibancada com um monte de jogador. Não tinha salário nenhum, jogava de graça. Foi bem difícil, assim, mas graças a Deus deu certo. Ribeirão Preto é onde a gente tem o clássico ali do interior de Come São Fogo. Paulo. Come Fogo. Pronto. É o Botafogo e o comercial. Jogou Joguei 3. Jogou 3? E aí Joguei pega 3. fogo mesmo? Pega fogo. É pegado. Rapaz, Torcida é gostoso. A pesada. torcida lá, a torcida comparece. Nessas conversas que a gente já tem com amigos, né, daqui de São Paulo, eles falam, por exemplo, que em Santos, quando tem clássico, né, a torcida do Santos, eles tocam terror na cidade. Então, assim, se você tiver carro, coloque pra dentro. Você não pode sair na rua no momento em que a torcida estiver passando, porque eles, de fato, eles causam terror naquele determinado momento em que a torcida tá passando. Lá é mais ou menos isso ou não? Com certeza. Tem briga em frente ao estádio. Tem... Eles
Eles, às vezes, assim, eles evitam de colocar a torcida, né, junta, porque é complicado lá, sai bastante confusão. Cobram jogadores, se não sai o resultado. Cobra o jogador. Júlio, eu tenho a curiosidade de qual é a reação do jogador quando, por exemplo, acontece uma briga de torcida na parte externa do estádio. Se isso interfere no ambiente ali, se chega algum tipo de informação para vocês, principalmente quando termina em alguma morte de algum torcedor, alguém no hospital. Vocês ficam sabendo antes da partida algum confronto assim de torcida? Não, acho que antes da partida não. Geralmente fica sabendo depois. Até no comercial aconteceu uma situação comigo, que a gente tava jogando a Série A2, né, do Paulista. A gente tava um pouco mal, perdeu uns jogos. Perdeu um jogo em casa e daí eles fecharam a porta do vestiário lá, não queria deixar nós sair, queria invadir. A gente ficou meio preso lá durante umas horas lá. Mas é lamentável isso, né? Mas infelizmente acontece bastante. Situação difícil, né? Pra gente que tá do outro lado, né? Tá fazendo cobertura de um jogo. Aqui nós tivemos algumas cenas lamentáveis dessa quando tinha Rivengo, né? Quando era muito forte o clássico Rivengo aqui em Teresina. Mas e no interior, no interior de uma certa forma, por ser cidade pequena, a gente tinha aquela coisa de torcida que vinha que estava vindo de Teresina, né? Que estava chegando na cidade, tinha muito problema, né? Eu já fui a um jogo do Comercial de Campo Maior, numa final Flamengo e Comercial, em que eu fiquei com muito medo, era garoto, fiquei com muito medo porque quando a gente chegou lá em Campo Maior, a galera botou medo na gente mesmo, entendeu? De dizer, vocês vão sair daqui correndo. E eu era garoto, então aquilo dali me causou muito pavor ali na minha infância. E aí, e lá em São Paulo, como é que foi a vida lá no Comercial, essas passagens aí pro Sertãozinho, os times lá de São Paulo? Foi bom, cara. O futebol de São Paulo é um futebol muito forte, né? Eu aprendi bastante lá, com certeza. Fiz minha base toda lá, no começo da minha carreira toda lá. E creio que agregou muito na minha carreira essa passagem, né? É um campeonato... Eu joguei a Série A2 do Paulista pelo Marília também, um campeonato muito difícil, muito nivelado, né? A gente subiu, teve o acesso para a primeira do Paulista. E jogar em São Paulo é muito bom, cara. É um mercado muito bom. Tem muita proposta, muita movimentação para vocês? Na época que eu tava ali, né? Nessa época que eu tava rodando ali, sempre tinha. Agora que eu saí de lá, dá uma esfriada, né? Questão de proposta para lá. Tu chega a lamentar de uma certa forma, porque o mercado maior é ali, né? Eixo Rio-São Paulo. Chegou em algum momento lamentar por falta de propostas dos clubes de lá? Não, cara, eu creio que tudo tem um propósito, né? Se aconteceu assim na minha carreira, tem que aceitar. E eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades que eu tive. Eu gostei muito, gosto muito de jogar aqui Norte e Nordeste, né? Um pessoal muito apaixonado, que indiferente de outros estados, você não vê essa paixão toda, né? Essa torcida comparecendo nos estádios. É igual o ano passado estava no 13, é uma torcida bem apaixonada e que em alguns estados aí não tem, né? E aí, no período em São Paulo aí, você jogou com algum jogador famoso lá? Não, cara, famoso. É mais um famoso mercado realmente inicial. Só um mercado bom. Dá oportunidade para quem tá chegando, né? E de técnicos? Teve alguns técnicos? Eu trabalhei com o Paulo Egídio, que jogou no Grêmio já, né? Ele é... O Charles Guerreiro também jogou no Flamengo. Flamengo, né? Isso. E esses dois eu acho o mais famoso que eu trabalhei. De jogadores virando técnico. De treinador, né? Uhum. Saiu de São Paulo, foi pro Pará ou rodou em outros estados antes? Saí de São Paulo, fui para Brasília, onde eu trabalhei com o Fernando pela primeira vez. Foi em 2009. E daí... Joguei em Brasília ali uns 2 anos, depois eu fui pro Pará. Aí eu rodei lá São Raimundo, São Francisco e Águia de Marabá. Aí, numa dessas eu voltei para São Paulo, fui pro Marília, joguei a Série A2 em 2014. A gente subiu lá, teve o acesso. E daí, acho que um pouco depois, acho que foi isso aí mesmo. Aí... E Júlio, o que é que porque a gente tem
naquela região, Brasília, né, Distrito Federal, a gente tem um estádio, o estádio Mané Garrincha, né, um dos estádios que a gente percebe que sempre há clássicos e há uma torcida muito apaixonada, né? Principalmente ali quem torce para o Flamengo, a gente percebe que lota estádio. Por que é que o futebol dessa região ela não consegue virar, não consegue chamar a atenção de outros centros? Pois é, em Brasília lá a questão de torcida não é bom, não é o pessoal, quando tem jogo lá do Flamengo, né, Botafogo, Vasco, eles comparecem, enchem o estádio, mas o estadual lá, em questão de torcida, é muito fraco. O Gama tem uma torcida muito grande, o Brasiliense também, mas fora isso, o pessoal não apoia, não valoriza, né, não prestigia. Os de casa não apoiam de casa. Não apoia. Né? Ceilândia vocês não têm. Joguei no Ceilândia também. Pois é, mas vocês não têm o apoio da torcida. Não. Pouquíssimas pessoas que torcem. Mas o que será que se leva a isso? Porque o futebol de Brasília não é muito... Então, o nível é bom, né? É bom, tem nível bom. Jogadores famosos que vão pra lá. Sim, principalmente no Brasiliense, né? Gama. Porque o que é que não faz com que vá pra frente? Também não sei. É igual na minha cidade, né? No meu estado lá, no Mato Grosso do Sul. A torcida lá... Cara, eu ia te perguntar sobre isso. Porque também no Mato Grosso a gente não percebe, né? Essa virada, né? Não tem. Não, o pessoal não apoia, não prestigia. O estadual lá, a questão de torcida é bem abaixo. Muito, muito fraco mesmo. Quais são os clubes lá que ainda levam algum torcedor para o estádio? O Operário, né? Eu creio que é o Operário e o Comercial, os dois times que tem mais torcida. O resto... Comercial de Mato Grosso, né? Não é de São Paulo, né? Comercial do Mato Grosso do Sul. Tem um time muito bom lá que leva muita torcida, que é o Corumbaense, só que já é no interior, né? Uhum. Inclusive, eu joguei contra eles lá na Copa Verde, eu tava no Ceilândia. A gente foi jogar lá, casa cheia, lotado. Mas pouquíssimos clubes. E aí, depois de parar, depois dessa volta toda aí, você chega no Altos, né? Como foi essa chegada no Altos? Como foi esse convite? O que foi que ele trouxe até o Altos? Aí eu tava em casa, né? Tava parado, sem clube. Daí o Fernando Toné entrou em contato comigo, falou que tinha assumido o Altos. Queria contar comigo. Aí a gente negociou, conversei com o presidente e vim pra cá. E do Fernando Toné, essa já foi qual passagem com ele? Já a terceira. Terceira. Né? 2020 foi? 2020. Aí 2020 você foi campeão no Altos, né? A gente não chegou a ser campeão. Subiu. A gente subiu para a Série C do Brasileiro. Qual a diferença desse grupo de 2020 para o grupo de 2022? O que é que você considera que em 2020 vocês conseguiram fazer uma belíssima campanha no futebol piauiense ao ponto de chegar o acesso da Série C, mas em 2022 vocês se mantiveram na Série C, porém a campanha foi aquém do que se imaginava para a equipe do Altos, pelo investimento que foi feito, pelo elenco e até pelo próprio técnico, né? Por ser um técnico rodado, um técnico que conhece a estrutura do Altos. O principal objetivo era permanecer, né, na Série C, principalmente depois do começo bem ruim que a gente teve, né? Infelizmente a gente começou muito ruim a Série C. A gente tinha feito bons jogos no estadual e na Copa do Nordeste, né, contra times grandes, Fortaleza, enfim, fizemos vários jogos bons. Fizemos história aqui na Copa do Brasil também, né? Classificamos no time para a terceira fase. Então, juntando tudo isso aí, a gente tinha uma expectativa muito alta na Série C, né? Infelizmente, né, as coisas não aconteceram na Série C, começamos mal, mas graças a Deus conseguimos permanecer o Altos e deixar o Altos mais um ano aí na Série C. Cara, vocês conseguiram eliminar o Sport. Aí pode falar assim, mas o Sport estava mal na temporada, demitiu depois o Florentin, depois pós-partida do Altos. Sim. Porém... A gente derrubou o treinador deles. Eu te pergunto, Júlio, nos bastidores, é óbvio que eu acho que você não vai me responder da forma como pode imaginar, mas você não acha que o Altos estava com muito salto alto, não? De imaginar assim, a gente já está muito... tá num outro patamar no futebol brasileiro? Não, cara, eu acho que não. Isso aí nunca teve, não. De verdade. A gente sabe que foi um jogo muito difícil contra o Sport.
Mas não teve isso, não. Sinceramente, não teve, não. Aquela partida contra o Parnaíba, vocês foram pra lá, perderam um placar, né, muito favorável ao time do Parnaíba. Só que a sensação que nós tínhamos, né, como imprensa, como torcedor, é que o placar vocês iriam reverter da forma como vocês queriam aqui em Teresina. Sim. A gente tinha essa sensação para quem estava de fora. O Altos e o Fluminense eram os times finalistas do futebol do Campeonato Piauiense. Vocês tinham essa mesma sensação nos bastidores? Tinha, cara. Com certeza. A gente tinha... Mesmo depois daquele jogo contra o Parnaíba? A gente tinha a convicção de que o Altos é grande, né? E ia chegar. A gente tinha plena convicção disso. Não pode falar que é salto alto ou não, mas eu creio que é confiança, né, no trabalho, confiança no trabalho que estava sendo feito. E eu prefiro dizer assim. Mas, infelizmente, a gente foi para lá. Infelizmente, eu não fui para esse jogo, eu estava machucado. E a gente foi para lá e acabou tomando 3-0. Então, na volta é muito difícil reverter um placar desse, né? Quase, né? Foi 2-0. 2-0. E porque fizemos gol no finalzinho. Porque se faz gol no primeiro tempo, eu creio que a gente revertia. Mas as coisas acontecem do jeito que tem que ser, eu creio. E na Copa do Brasil, naquele jogo contra o Flamengo, qual foi o trabalho que foi feito nos bastidores? Porque a gente sabe do tamanho do Flamengo. Sim. Mas qual foi o trabalho que foi feito com vocês para que isso não gerasse uma situação negativa de... o Alto já perdeu um placar elástico para o Santos, por exemplo, na Copa do Brasil. Qual foi o trabalho que foi feito com vocês para que entrasse com a cabeça fria para tentar tirar um resultado positivo contra o Flamengo? Cara, é um jogo que qualquer jogador quer jogar, né? A gente tava super motivado, creio que não precisa de trabalho nenhum de motivação, né? Isso aí não precisa nem dizer. Você jogar contra um Flamengo, né? No auge que tava, é algo que qualquer atleta quer. Então a gente tava super motivado, super confiante, né? Sabíamos que era um jogo muito, muito difícil, contra um time muito qualificado, né? Mas era a chance ali de cada um aparecer e jogar contra um Flamengo, né? Porque todo mundo quer jogar. Para esse jogo aí contra o Flamengo, o Alto já estava indo para o seu terceiro técnico, né? Chegou o Francisco Diá, cara. tinha passado o primeiro, aí acho que foi isso. Foi o... Era o Francisco Diá já, o técnico, né? Era o Francisco Diá, mas antes dele passou o... Como que é o nome dele? Tô esquecendo o nome dele. Esqueci o cara também. O Rabelo. Rabelo, Carlos Rabelo. Carlos Rabelo. Mas antes teve outro. Teve. Esqueci o nome dele. Também esqueci. Mas infelizmente, cara, essas trocas de técnico... Atrapalha, né? Atrapalha. Infelizmente atrapalha porque cada técnico tem uma metodologia, né? Uma forma de trabalhar. Aí quando você começa a assimilar isso, troca, né? Mas enfim. Justamente teve a saída do Carlos Rabelo, né? Ali depois do Piauiense, Sim. que vocês foram eliminados de maneira precoce, porque se imaginava que o Alto ia para a final. Sim. E aí veio o confronto contra o Flamengo e a chegada do Diá. Até a chegada do Diá, vocês, dentro do elenco, como foi que vocês se portaram? Porque sabia que jogar contra o Flamengo, tava aquela troca de técnicos, e como é que se alguém chamou a responsabilidade no elenco, nesse período aí? Não entendi, foi? Desculpa. Você pode repetir? Nessa troca aí, até a chegada do Diá, que ele chegou praticamente na semana do jogo contra o Flamengo. Sim. Como foi dentro do elenco, entre vocês? Se alguém chamou a responsabilidade, agora a gente não tem aqui um trabalho certo, mas como é que a gente vai jogar contra o Flamengo? Esse trabalho dentro. Só seguindo a ordem, né? Primeiro técnico foi o Evandro Guimarães, Evandro. Carlos Rabelo e Francisco Diá, e depois o Fernando Toneiro. Ainda teve um no meio. O Agnaldo Liz, verdade. É mesmo. A gente, como a gente tá ali dentro, né? A gente sempre toma a frente para reunir, né, a galera e conversar, né? E teve esse assunto, né? Essa troca de técnico para a gente não deixar se abalar, né? E quem for vir seria bem-vindo, né? E a gente ia tentar assimilar o mais rápido possível, porque estava muito perto, né, do jogo. Exatamente. Então a gente tinha que tentar assimilar o mais rápido possível para conseguir fazer um bom jogo. O Diá conseguiu colocar alguma coisa em prática aí para esse jogo? Ou foi realmente na motivação? Foi bastante, cara, na motivação. Treino foi pouco, né? Infelizmente ele chegou bem. Mas foi mais na motivação mesmo, na conversa, no esquema tático. Porque não teve muito tempo, né, para trabalhar.
Acho que ele chegou uma semana antes, né, do jogo do Flamengo. Assim, Ferrari, quem eram os líderes do grupo do Altos, desse grupo dessa temporada? Entre os jogadores. Cara, tem Betinho e Manuel, né, que é os dois que estão aqui há mais tempo. São mais velhos também, sempre estão à frente do grupo. Tem Marcone, tem do Santos, tem várias pessoas aí que tomam a frente. Não tem, acho que, um ou outro definitivo, né? Todo mundo se ajudando, conversando. Quem está aqui há mais tempo tem uma liberdade maior, né? Mas isso aí não é só aqui não, é em qualquer clube, qualquer lugar que você vai. A temporada de vocês foi uma temporada irregular, né? Isso é notório, infelizmente, né? Teve algum episódio, né, que uma dessas lideranças chamou o grupo, falou alguma coisa que vocês perceberam assim, é hora de reverter a situação? Cara, teve esse jogo da semifinal que a gente tomou 3-0 fora, que ligou o alerta, né, pra gente falar, ei, não tá tudo bem, a gente tem que se colocar no nosso lugar e reverter essa situação. E no começo, né, cara, dessa Série C, a gente começou muito mal, como eu falei. Eu creio que um dos motivos para a gente não brigar pelo acesso e pela classificação foi o nosso começo. Começamos muito, muito mal e uma competição muito difícil, né, igual a Série C, muito equilibrada. E se começar mal é difícil de buscar, né? Fala-se muito que aquele jogo contra o Atlético Cearense, em casa que o Altos perdeu, que foi praticamente a despedida do Diá ali, e já estava tendo aquele conflito dele com alguns jogadores experientes, né? Como é que chegou até vocês isso? Essa questão dele reclamar, dizendo que o Altos tinha muitos ex-jogadores. Como é que foi dentro do grupo a reação? Cara, a gente ficou sabendo disso depois que ele foi embora, entendeu? A gente ficou meio puto, né? Meio revoltado, pô. O cara quer falar isso da gente. Então, com vocês, ele nunca tinha falado nada disso? Não, nunca expôs isso, nunca falou nada. Mas depois que ele foi embora, a gente ficou sabendo de alguns comentários dele. Como foi que vocês ficaram sabendo? Infelizes, né? Que eu acho que não deve se fazer. Independente da situação, a pessoa tem que respeitar o profissional que tá do outro lado, né? Como foi que vocês ficaram sabendo desses comentários? Um vai falando pro outro, né? Vai vídeo, eu acho que teve vídeo também dele falando. Não foi aqui? O presidente que relatou aqui pra gente, né? Eu não lembro, não até lembro. foi outro podcast que ele falou. Foi em outro, né? O Varton veio aqui e contou que entre os problemas, né, dessa gestão do Francisco Rápido, da gestão do Francisco Diá nessa passagem pelo Altos, é de que ele tinha alguns atletas aí, já tinha dito que eram ex-jogadores, que não servia para o grupo, que queria afastar outros que ainda poderiam render com a camisa do Altos. E aí o presidente percebeu que os jogadores estavam insatisfeitos, né, com o Francisco Diá, com algumas modificações que ele fez. Se eu não me engano, em um jogo, ele mudou toda a estratégia do time, mudou toda a equipe. Alguns nomes que eram considerados aí importantes ali para uma determinada partida. Não sei se foi contra o Atlético Cearense. Foi nessa Foi partida. contra o Atlético Cearense, se eu não me engano, foi 5 ou 6 jogadores que ele poupou, que ele falou que ia poupar, né? Mas eu fui um deles. Eu não queria ser poupado, principalmente na situação que o Altos estava, precisava ganhar, e eu acho que você não vai poupar jogador, você precisa ganhar o jogo. Em casa, adversário em direto, casa, né? A gente precisava sair da situação que a gente estava, uma situação ruim, perdendo vários jogos. E ele poupou, falou que ia poupar, né? Por causa do cansaço, 5 ou 6 jogadores. E foi contra o Atlético Cearense, foi isso mesmo. Você chegou a dizer pra ele que não queria ser poupado? Não, cara, não falei não. Não tinha essa liberdade, não. Se ele falou, ele não dava essa abertura. Eu respeito. Então, depois que ele saiu, você vendo essas declarações dele, será que alguma delas poderia ter atingido literalmente? Já que você foi um dos poupados, entre aspas, né? Que ele quis tirar do time. Véio, eu não... Carapuça não serviu pra mim, não. Deixa ele falar aí. Mas, assim, o impacto da passagem do Francisco Diá no grupo, como foi que foi? Como vocês viram essas modificações, tudo isso? Não, é um treinador, conversa bastante, né? Motiva bastante, muito brincalhão, a gente deu muita risada com ele. Isso aí a gente não pode negar, não. Muita risada. Mas questão de
dessas polêmicas aí, não tem nada pra falar, não. E da parte tática? Também não tem nada pra falar, não. Tá vendo? Ele é um cara respeitador. Se fosse o dia, tava falando mal dele. Eu não gosto de falar do trabalho dos outros, não. Mas entende? Oi? Entende de futebol? Entende, pô, com certeza. É porque assim, Ele ajudou a gente a chegar na terceira fase da Copa do Brasil, né? Eu vou citar aqui uma a minha ideia de Minto. futebol. Acho que não, era o Rabelo, pô. Era o Rabelo, né? Já Ele chegou já contra o jogo do Flamengo, verdade. Foi. Chegou já com... A ideia que eu tenho aqui com na minha faca e queijo cabeça na mão. é de que Chegou na hora o boa. Francisco Diá ele se encaixa no perfil Abel Braga, no perfil João Santana, fazendo um comparativo com esses técnicos nacionais. Que é um técnico um perfil mais paizão. Paizão, brincalhão, vai na resenha. E que... Eu não sei se esses caras entendem muito de tática, né? Porque, por exemplo, o Fernando veio aqui e a sensação que eu tive, não sei se o Samuel teve essa mesma sensação, de que é um cara que estuda muito. Muito inteligente. Né? É um cara que de fato, ele vive futebol. Parece que ele tá Fernando é 24 muito horas consumindo inteligente. futebol. Mas os outros, né, com todo respeito a cada um, porque eu não conheço pessoalmente, também não sei da rotina de cada um. Mas a sensação que nós temos de quem tá do lado de fora é de que é um técnico que ele leva muito mais o grupo na parte de conversa e por levar em consideração o comportamento do jogador em campo, do que de fato aplicar a parte tática. Francisco Diá era isso ou de fato ele aplicava vocês ali, exigia taticamente vocês? Era bastante isso, mas tinha tática também. Tinha um auxiliar dele que dava vários treinos pra gente. Mas tinha um pouquinho de tudo aí. E aí depois que o Francisco Diá sai, não, tu quer provocar ele? Não, é porque Diá, ele acabou de falar uma coisa aqui Ah. que eu lembrei do Renato Gaúcho, né? Não sei se você lembra que o Renato Gaúcho é conhecido porque o auxiliar que dava os treinos. É. Eu lembro que na véspera do jogo contra o Flamengo foi a final do Piauiense, né? Foi um dia antes. O jogo contra o Flamengo aqui, Foi isso um aí dia antes mesmo. teve a final do Piauiense. E o Diá tava lá, Sim, na final do Piauiense. Só que ele não tava assistindo o jogo, ele tava passeando. Lá na arquibancada eu tava vendo o Diá ali. Aí ele tava andando pra lá e pra cá, olhando pra arquibancada. Ele tava nem olhando pro jogo. Então acho que tem muito essa figura de folclórica dele, né? Que o auxiliar vai lá, assiste o jogo por ele, dá o treino e ele fica na beira do campo fazendo as gracinhas dele. pô, aquela que ele fez contra o Flamengo lá, até o Diego deu risada, pô. É uma figura. Como foi o comportamento dos jogadores do Flamengo para com vocês dentro de campo? Vocês acham que teve alguém ali que desrespeitou? Alguém que agiu assim, Não, cara, ninguém. soberba? Ninguém. Todo mundo muito humilde. Todo mundo conversou com a gente pré-jogo, depois do jogo. Questão de camisa também pedimos, mas os caras... Todo mundo muito simpático, muito humilde. Só o Gabigol que é um pouquinho... Marrento. Meio marrento, né? É Mas é normal, né? todo mundo já sabe. Isso aí não é novidade. Mas ele chegou a alguma coisa assim? Não. Só o jeitão dele mesmo. Ah. Qual foi a camisa que tu levou? Peguei a do Bruno Henrique. Olha aí. Do Bruno Henrique. Quiser trazer pra cá pra gente leiloar, eu aceito. Vai pra coleção do meu pai. Muito E bem. na volta, jogou na volta lá. Joguei também. Jogou também. Pegou a camisa de alguém na volta. Peguei do Lázaro. Olha aí. Isso aí já tá dada de presente. Já deu Já dado? dei de presente pro amigo meu lá, flamenguista, lá de Campo Grande. Como foi... Dos, né? Porque, rapaz, Aham. teve mais de 30 mensagens pedindo camisa. Eu falei, pô, vou ter que jogar mais vezes contra o Flamengo, que eu não vou conseguir agradar todo mundo, não. Tem que passar mais vezes na Copa do Brasil, né? É. Tinha a expectativa do jogo da volta contra o Flamengo ser do Maracanã, né? Acho Sim. que aí vocês realizariam já 2 sonhos num jogo só, né? Jogar contra o Flamengo no Rio e no Maracanã. Foi uma decepção o jogo não ter sido lá, que foi Com o jogo de Volta certeza. Redonda. Quando vocês souberam, deu aquele... Quando eu fiquei sabendo, eu falei, não acredito, não. Agora que eu ia jogar no Maraca, acontece isso. Mas, pô, tenho certeza absoluta que todo mundo ficou meio chateado, né? Todo mundo queria jogar no Maracanã, lotado. Mas a experiência foi boa, foi única. Agora voltando a falar de torcida, aqui no Albertão a gente teve grande parte do estádio, praticamente a maioria de flamenguistas, né? Como Sim. é pro jogador do Altos, você sabendo que tá jogando em casa e ter a torcida adversária tá apoiando outro time? Cara, isso aí, eu particularmente falando por mim, não ligo pra isso, não.
tendo torcida já é bom demais, independente se é a favor ou contra. Não ligo, sinceramente, não ligo não. Só de estar o estádio tá cheio já é bem prazeroso. E aí eu vou complementar a pergunta. E os estádios vazios aqui do Altos, na Série C, isso impacta no trabalho de vocês? É ruim, cara. É um clima estranho, né? Quando você tá no estádio lotado, você se sente jogador de verdade, né? Mas o estádio vazio é meio chato mesmo. Mas depois que começa o jogo, você esquece de tudo e faz seu trabalho, né? Até porque o Altos é uma torcida muito apaixonada lá na cidade de Altos, né? Você teve já a Sim, oportunidade de jogar lá, né? Em 2020 os jogos foram lá, né? A gente morava lá, treinava lá e jogava lá. Lá era bom, pô. Casa cheia sempre, o pessoal gosta bastante, apoia muito. Eu te pergunto, tu passou por vários centros, né, em que esse problema de torcida é meio que recorrente, né? Mato Grosso do Sul, Brasília. Aqui, se tu fosse dirigente, o que é que tu mudaria para tentar atrair o torcedor para o estádio? Cara, eu acho que é muito difícil mudar isso, porque isso aí é de muitos anos, né? Isso Cultura, aí né? É cultural, né? Então eu acho muito difícil mudar de uma hora para outra. Mas eu acho que tem algumas formas, né? De tentar atrair o público, sortear a camisa, baixar o valor do ingresso, enfim. Algumas táticas aí de marketing que deve chamar um pouco mais de pessoas para o estádio, mas isso aí é cultural. Isso aí é... Júlio, com a chegada do Fernando Tonê, a diferença do primeiro ali no Z8, no grupo dos 8, né, que se classificariam para a próxima fase, e da zona de rebaixamento, foi praticamente ali Sim. pontos que davam para o Altos conquistar. Vocês chegarem em algum momento, né, trabalhar dentro do grupo na possibilidade de classificação para a próxima fase? Com certeza. Teve, inclusive, 3 rodadas antes de acabar, a gente estava 2 pontos do G8. Sim. Então, a gente estava muito confiante, né? E, consequentemente, se você busca um G8, o máximo que pode acontecer é você ficar ali no meio da tabela, né? Você não pode ficar só brigando para cair também o campeonato inteiro. E tivemos alguns pontos perdidos que eu creio que foi fundamental na não classificação. Uma delas foi contra o Floresta, né? Que a gente estava ganhando o jogo de 2-0. Infelizmente não matamos o jogo e cedemos o empate. Teve esse contra o Atlético Cearense também, que era um adversário que, teoricamente... Direto, né? Direto, né? E estava na zona de rebaixamento, então a gente estava brigando direto, a gente poderia ter vencido. Mas acho que foi fundamental a gente permanecer o Altos na Série C mais um ano, né? Porque ganha experiência. E quanto mais tempo ficar na Série C, eu creio que logo já sobe para a Série B. Antes da chegada do Tonê, vocês temeram em algum momento que o Altos não fosse conseguir reagir no campeonato? Ah, sim, cara. A gente estava muito preocupado com a situação que a gente estava, né? Na zona de rebaixamento, várias rodadas, perdendo vários jogos. Troca de técnico. Troca de Incerteza, técnico, né? Incerteza. E juntou tudo isso aí. Teve uma hora que a gente ficou preocupado. E quando o Tonê chegou? Tonê chegou... foi contra o Mirassol, né? Acho que foi contra o Mirassol. Foi até fora de casa, né? A primeira partida dele. Cara, quando ele chegou, eu e vários, né, já conheci o trabalho dele, né? De 2020. E a gente tinha certeza que ia melhorar muita coisa. Como melhorou, né? Melhorou muito. Porque ele é um técnico que joga pra frente, joga pra cima, não tem medo. É o que a gente estava precisando, né? Ele dá muita confiança para os atletas para poder atacar, para poder fazer a jogada. Então, eu acho que o Altos estava precisando disso, porque estava jogando muito recuado. Teve aquela sequência de derrotas, né, que deu insegurança também pro elenco. Eu creio que a chegada do Tonê deu muita confiança para todo mundo e fez o Altos jogar para frente. Eu te pergunto, o que é que estava dando certo no Altos? Perdão, o que é que não estava dando certo no Altos que passou a dar certo com o Fernando Tonê? Eu acho que é o modo de jogar, né? A maneira de jogar, como eu falei. Jogar pra frente, sem medo.
Acho que a parte tática melhorou e evoluiu muito, né? É a cara eu acho que o jeito que o Fernando joga é a cara do Altos, né? O presidente, o Varto, ele fala muito isso, né? Pra gente jogar, que ele gosta que joga pra cima, joga pra frente, não gosta de time recuado. E isso aí ele já deixou bem claro várias vezes. Eu acho que a chegada do Fernando agregou bastante nisso aí. Qual é o diferencial, além da parte tática do Fernando, que vocês consideram assim nos bastidores? A gente já conhece um pouco, porque ele contou um pouco do trabalho dele aqui, mas para vocês jogadores, qual é o que vocês consideram assim, fundamental para o Fernando Tonnet alcançar o sucesso que ele tem no futebol? Cara, é um cara muito correto, né, nas coisas dele. É um cara muito parceiro dos jogadores. Ele faz várias coisas, né? Ele faz, a cada 3 vitórias ele paga um churrasco. Aí cada vitória ele faz um sorteio de uns brindes. E questão de diálogo também, você precisar falar com ele sempre acessível, sempre parceiro, né? Sempre do lado do jogador. Ele revelou, né, que não teve uma carreira no futebol, e isso é muito raro, né, para a gente que acompanha o futebol, de não ser um ex-jogador profissional que tem uma larga carreira. E ele revelou isso aqui pra gente, né, de que ele se aposentou muito cedo no futebol. Isso, de uma certa forma, você acha que a parte educador físico, a parte de estudo, fazia isso de alguma forma diferencial no grupo? Eu acho que sim, né? Que ele, como ele não jogou, né? Ele teve um tempo para poder buscar conhecimento, né? Para estudar. Como eu falei, ele é uma pessoa muito inteligente, treinador muito inteligente, taticamente, enfim. E eu acho que foi isso. Deu para ele buscar bastante conhecimento aí, já que ele não jogou, né? Teve uma modificação que ocorreu no Altos, que foi a contratação do Paulo Rangel, né? Sim. Primeiro eu te pergunto, né? Como é que é o Manuel nos bastidores do Altos? Porque, para mim, acredito que seja o grande ídolo, né, do Altos, pelo tempo que ele tem com a camisa, pelos gols que ele faz. Como é que é o Manuel nos bastidores? Gente boa, parceiro, brincalhão, da resenha. Acho que como a maioria, né? A maioria é assim. Ele não gosta muito de dar entrevista, não. Ele? É, eu acho que ele não gosta muito, não. É verdade, né? Já tentei aqui pela assessoria do Altos trazer o Manuel, mas não deu muito certo. Mas dentro do vestiário, dos treinos, ele é brincalhão, conversa com todo mundo, resenha com todo mundo. Aí negócio de entrevista ele não gosta muito, não. Eu falo pra ele tem que trabalhar o marketing dele, pô. É verdade. O marketing dele tem que ser trabalhado. Eu falei pra ele já brincando. Quem não é visto... Eu falei isso aí pra ele. Quem não é o cara visto, pegou não é de bicicleta lembrado. no Flamengo, cara. Eu falo que ele fica enchendo meu saco, eu fico postando, eu posto muita coisa, né? Daí eu falei, rapaz, quem não é visto não é lembrado, você tem que trabalhar seu marketing. E a chegada do Paulo Rangel, né? Por ser um cara que, inclusive, acredito que você tenha jogado contra lá no futebol do Pará. Teve alguma ciumeira por posição ali no grupo? Cara, teve não, de maneira nenhuma. Não teve... Porque ele chega pela carreira que ele tem, pela bagagem que ele tem, muita gente imaginaria que ele seria titular nesse time do Altos. Sim. Né? Porque Pelo nome falava-se também. muito da questão do reserva do Betinho, né? Que já Sim. há alguns anos que o Altos busca e nunca encontrou. Então, acho que ficou como essa sombra aí, né? É um campeonato, é um ano, né? Um ano longo, né, do Altos. Foi um ano longo, com várias competições. Eu mesmo joguei 35 jogos no ano. E eu fiquei de fora de bastante, viu? Porque eu machuquei meu joelho, enfim. Eu queria até te perguntar sobre isso. As lesões se atrapalharam muito Eu machuquei o joelho, né? Fiquei 40 dias, cara, fora. Mas fora isso, não tive lesão não, graças a Deus. Eu acho que a vinda do Paulo Rangel foi agregar o grupo mesmo para essa competição, para esse ano longo, né, do Altos, que tinha muitos jogos aí que, como vocês falaram, tinha que ter o reserva, né, do Betinho, alguém para estar na sombra. O Manuel, ele joga mais na ponta, ele gosta mais de jogar na Sim. ponta, né? O pessoal disse que era para ele jogar no meio. Ele fala alguma coisa? Ele gosta de jogar pela ponta. Pela ponta, lado né? esquerdo. Ele prefere. Uma coisa que eu queria perguntar sobre... o pessoal fala muito da infraestrutura nos nossos estádios, centro de treinamento. O Altos passou a temporada todinha, como o Vartan Lacerda já disse aqui, que ficava lutando atrás de campo para treinar, às vezes Sim. não tinha.
Isso dificulta no trabalho de vocês? Não ter um campo adequado para treinar, um campo adequado para jogar? Quais são as maiores dificuldades que vocês, atletas, jogadores, encontram aqui no nosso futebol? Sim. Eu creio que se tivesse um lugar próprio, né, seria muito melhor. E seria muito vantajoso para o Altos a longo prazo também, né? Questão de acesso para a Série B, e, enfim. Mas a gente, como o Fernando diz, a gente tem que se adaptar nas condições que a gente tem. Se a gente tem essas condições, a gente tem que ir fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. E eu sou um cara que eu não gosto muito de ficar reclamando, entendeu? Eu gosto de trabalhar e agradecer mesmo por estar empregado. O Altos engatou alguns jogos aí em casa, no Lindolfo Monteiro, jogando às 3 horas da tarde, né? Aí o pessoal fala, tem que aproveitar o sol do Piauí, mas você não é do Piauí, como né? é jogar nesse solzão de 3 horas? Pois é, cara, é muito difícil, muito mesmo, muito desgastante. Só que se é pra gente que tá treinando, né, aqui todo dia, pra quem vem de fora deve ser muito pior, mas é horrível, cara. Pra gente é muito ruim também. Cara, quando eu tô em deslocamento aqui para o estúdio, 2 horas da tarde, o ar-condicionado do carro não gela, velho. Cara, complicado. É muito quente. Tu imagina jogar. Quando veio o Brasil de Pelotas e o Piranga lá... Acho que os meninos passaram mal, né? Cara, pegou 2 jogos no time do Sul, jogando às 3 horas, ganhou os 2 jogos, foi Ia bom. ser uma vantagem muito boa isso aí no mata-mata, se a gente classifica, com certeza. É uma arma boa. É uma arma muito boa, né? Apesar de não ser bom, mas pra quem já tá acostumado. É menos ruim, né, pra gente. Uhum. Vocês chegaram a falar em algum momento sobre Série B nos bastidores? Cara, a gente tava na época que a gente tava mais próximo, né, do G8, a gente tava com uma esperança de classificar, né? Consequentemente, a gente classificando é 2 grupos de 4, 4 times para 2 vagas. Uhum. A chance ia ser... A gente comentava entre a gente, falava, cara, vai ser mais difícil classificar entre o G8, né, pela situação que a gente está, do que subir, porque se a gente classificar, a gente vai ganhar força, né, porque são um grupo de 4 para 2 vagas, então a gente tinha o fator casa também às 3 horas da tarde, como vocês falaram, então eu creio que se a gente sobe aí, se a gente classifica, a gente ia dar trabalho, viu, a gente ia buscar subir esse time aí. E aí eu te pergunto, né, o Altos está preparado para, quem sabe, uma Série B? Porque, assim, a gente sabe que o Altos é um time novo no futebol piauiense, mas é um time que vem trilhando seu caminho, né, ao longo desses anos. E tem esse perfil de um time muito ofensivo, de um time agressivo, de um time que gosta de ter a bola no pé. Mas aí, é aquela coisa do namoro, né? Acho que ainda falta um tempo para o casamento. Sim. O Altos está preparado para a Série B? Acho que já tá. O Altos já jogou de fato a Série C para, de fato, buscar uma Série B? Então, como eu falei, mais um ano na Série C, né, vai ajudar muito o Altos para ganhar experiência, né, e se planejar melhor para uma Série B, né, que uma Série B é um campeonato, se a Série C já é difícil, a Série B é um campeonato extremamente difícil, com equipes de muita qualidade e com muita estrutura também, né, mas... Eu creio que o Altos está se estruturando, ainda mais agora depois dessas conquistas aí da Copa do Brasil, né? Eu creio que a longo prazo o Altos vai subir para a Série B, sim. Tenho certeza disso. É um sonho, né? Acho que... E até poderia acarretar um outro fator que é a parte de torcida. Eu acho que não só pela presença de clubes grandes que sempre estão ali sendo rebaixados na Série A do Brasileirão, mas vendo essa ascensão do Altos e a possibilidade da gente ter um time piauiense, quem sabe, na Série A, aí eu vou trazer um pouquinho o João Vicente Claudino, né? De 5 anos que o Fluminense tem aí como projeto para estar na Série A, o Altos está na frente. Né? Porque pelo menos está na Série C. Poderia acarretar em outros fatores, né? Não só na parte de estrutura, como na parte de torcida, no estádio, que é onde as pessoas vão perceber. O futebol do Piauí está sério. Alguém está levando a sério esse negócio aqui. Sim. Que é o caso do Varto, que a gente percebe que a gente brinca muito com o Fluminense sobre a história do SAF, né? O Fluminense é um SAF no futebol piauiense. Mas o Varto também, ele não é só... ele cuida do clube mesmo, né? Com certeza. E esse ano aqui, nada a reclamar. Salário rigorosamente em dia.
O básico que a gente precisa para treinamento tinha. Então, nada a reclamar. Vocês ficavam alojados em Teresina, né? É. Era o clube que custeava isso? Auxílio moradia, né? E a gente cada um procura ou apartamento, ou casa, ou divide apartamento. Eu dividi o apartamento com o Lucas. Lucas Souza? Lucas Souza. Que foi pra Operária. Foi pra Operária. Série B aí, ó. Meu menino tá na Série B. Joga muito. Eu Lucas, falo tem brincando com ele. Futuro bom. Muito bom jogador. E como é que fica aí a expectativa, então, para a próxima temporada? Você está dizendo que o Altos tem motivos aí para se estruturar, para pensar no acesso à Série B. Como é que fica aí o Júlio Ferrari? Vai querer continuar no Altos? Vai procurar outro time? Tem esse final de ano aí, né? Por aí. E para a próxima temporada também. Eu tô indo embora essa semana para casa, né? Tive uma conversa rápida com o pessoal do Altos, né? Que falaram que vão esperar definir ainda a questão de Copa do Nordeste, se vai ser esse ano, se vai ser o ano que vem. Depois sentaria com o Fernando Toné e decidiria quem ia voltar, quem não ia. Até agora eu não tenho nenhuma proposta oficial, nem do Altos, nem de nenhum clube. Então vou para casa e descansar a cabeça um pouquinho e depois eu penso nisso. Mas qual seria a tua vontade? Eu tenho vontade de voltar, com certeza. Tenho vários amigos aqui, tanto da parte de comissão técnica como de jogador. E tenho vontade de voltar aqui, com certeza. Mais um ano aqui seria muito bom. A gente já promoveu aqui umas coisas aqui nesse vestiário, apesar do pouco tempo de vida do projeto. O próximo ano tem um jogador que esteve aqui que possivelmente vai jogar no Fluminense, né? Que é o... Eu não vou revelar, né? Mas assim, vocês podem ter acesso aí aos vídeos. Quem for jogador que deu entrevista recentemente no podcast e que, né, em seguida teve outro dirigente que teve aqui, é mais ou menos isso, viu? Quem sabe, né? Dê certo aí pra gente ter a permanência aí do Ferrari aqui no futebol piauiense. Cara, quem é teu ídolo na lateral direita? Se é que é lateral direito, né? Eu gosto do Daniel Alves. Gosto dele. É mesmo. Cara, eu acho que eu sou o único brasileiro que não gosta do Daniel Alves. Sério, eu gosto dele. Eu não gosto do Daniel Alves. Não acho o futebol dele diferenciado. Eu não acho. Eu gosto do Marcelo, gostava muito, né? Que agora... Mas gostava muito do Marcelo e do Daniel Alves. Mas quem eu gosto mesmo é o Cristiano Ronaldo. Que não é da tua minha posição. Mas o Ferrari atua muito no ataque. Eu gosto muito dele no ataque. Se eu fosse o Fernando Toné, eu colocaria o Ferrari de ala. Ala pra frente. Vá, meu filho, joga pra frente. É uma característica até dos laterais, e aí eu vou fazer um comparativo aqui com o Rodinei, porque tem muita crítica em cima do Rodinei, mas ele é muito ofensivo. Mas tá jogando muito, hein? O Ferrari também é esse jogador, né, muito ofensivo de dar o apoio para o ataque. Sim, eu sou bastante ofensivo. Minha característica principal acho que é a parte ofensiva. Já joguei de ponta já lá no 13 do ano passado. Jogar cassete, ponta direita. Teve alguns jogos que eu joguei de ponta. Atacante, né, pela beirada. Extremo. Mas minha característica maior é essa. De uma certa forma, é até o futebol moderno, né, que tem se falado muito, que é justamente essa posição assim, do homem aberto pelo lado de esquerdo, direito. Você tem muito essas características. Vai passar esse tempo parado mesmo, né? Descansar, né? Por enquanto, né? Eu vou pra casa, por enquanto eu vou pra casa. Vou ver minha família, meus amigos. E, a princípio, eu não tenho nada programado ainda não. Nenhum clube ainda em vista, não. Ferrari já tá com 33 anos, né? 33. Pretende jogar até quantos anos? Até quando eu aguentar. Mais uns 4, Lutou 5 muito anos. Pra chegar, né? Tem que aproveitar, porque depois que para já era, não volta mais. Mas você já estuda assim um plano de aposentadoria? Vou jogar mais 4 anos e depois eu quero ir pra essa área. Minha ideia é uns 4, 5 anos. Futebol fez o Ferrari ter uma vida boa? Boa, eu pago minhas contas. Tenho minhas coisinhas aí. Eu creio que não fiquei rico com futebol, né? Mas independente de dinheiro, é um sonho que eu vivi, tô vivendo, né? E dinheiro nenhum paga isso. Fazendo o que gosta, com certeza. Sonho, né? Qual é o teu time do coração? Palmeiras.
Caraca, eu pensava que ele falava que era flamenguista. Sou não, palmeirense, do meu pai, herdei do meu pai. Veio pro Verdão do Piauí, tá vendo? Eu também imaginei que ele ia falar Flamengo. Não, Mas aí, fazendo uma análise do futebol nacional, como é que tu vê aí a situação do Palmeiras, Flamengo? as duas maiores forças, né? O Palmeiras, claro, em primeiro. Sem paixão. E, Palmeiras e Flamengo, as duas maiores forças aí do futebol brasileiro, com certeza. Eu tive o prazer de jogar contra uma delas, né? Podia ter sido Palmeiras, né? Aí meu pai ia ficar feliz, ó. Mas é isso aí. Acho que é isso, né? Que bom que deu tudo certo assim pra ti aqui no Altos, né? E que dê certo pra próxima temporada. A gente torce muito pelo teu futebol e te agradecer, né? Em público aqui, porque quando eu entrei em contato com o Ferrari foi de pronto, né? É muito difícil a gente ter acesso, porque a galera fica meio que receosa de dar entrevista, Sim, de sim. falar, vai falar alguma coisa, vai se queimar, principalmente em podcast, né? Aham. Mas assim, você foi muito solícito ao nosso convite e te agradecer mesmo por ter participado aqui do Vestiário junto com a gente. Opa, beleza. Obrigado pelo convite aí também. Voltar o ano que vem aí. Só convidar que a gente tá aí. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Quando passar pra Série B, ele vem. Traz a medalha, a taça, sei lá. É. Que dê muito certo, né? Pro Amém, Altos, para o amém. futebol piauiense, para você, para sua carreira. Para o Fernando também, pelo visto, ele vai permanecer no Altos na próxima parece temporada, que vai, né? vai permanecer. É isso, né? Acho que torcedor do Altos, torcedor piauiense, aproveitar a oportunidade e dizer assim, olha, quando tiver, vá para o estádio, né? Próximo ano a gente vai ter o estadual, a gente tem Série B agora. Talvez não seja assim, muito atrativo para o futebol piauiense, tudo bem. Mas no próximo ano a gente vai ter aí Altos em grandes competições e é importante que a gente possa dar esse apoio aí para o Altos, que nesse momento é o futebol mais é o futebol mais bonito, né? É o futebol mais forte do Piauí. Aí eu vou falar assim, o Fluminense também o Fluminense ganhou o Campeonato Piauiense, porque da última vez aqui o Vicente veio aqui e disse assim, você não fala do Fluminense. O Fluminense também, né? Assim como o Altos, são duas grandes forças aí do futebol piauiense. E aí o torcedor precisa ir para o estádio para apoiar essas duas equipes. Ferrari, um abraço para ti, para toda a tua família, que dê tudo certo aí na tua carreira, na continuidade aí da tua carreira. Amém. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Um abraço a todos aí, o pessoal que está assistindo, torcedor do Altos aí, pessoal do Piauí. Um abraço a todos aí, fica com Deus. Você não vai soltar nenhuma polêmica não de bastidores? Não tenho, cara. Não tem, né? Não tem, não. Tem, não. Sam, meu irmão, obrigado mais uma vez. Vou esperar a camisa, viu? Obrigado, Denis. Prazer mais uma vez estar por aqui. Obrigado, Ferrari, também. Valeu. E a Convide camisa a pode galera. deixar que a camisa vai chegar. Convide a galera para curtir lá o Siga canal. lá, Torcedor Pi, no Instagram, Facebook, YouTube, todo lugar aí. É isso, meu povo. Muito obrigado. Aproveitar a oportunidade aí, eu pedir para você, curte o canal, compartilhe, comente. Quem você gostaria de ver aqui no Vestiário. Ative o sininho para você receber as notificações dos nossos bate-papos aqui no Vestiário, tá bom? Já disse tudo que eu tinha que dizer, né, William? Ou não? Tá faltando alguma coisa? Não, tá certo. Pronto, é isso. Então a gente se encontra no nosso próximo Vestiário. Um abraço.